até o 16. Amém? Quem achou, vai dando glória a Deus, aleluia, amém. Diz assim a palavra do Senhor: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali ele passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-lo de travesseiro e se deitou ali para dormir. E sonhou, eis uma porta exposta na terra, uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam perto dele. Estavam o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente e para o norte e para o sul, e em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, amém? Te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Sabia? Irmãos, maravilhosa essa palavra, né? Irmão, dura coisa ou uma coisa ruim é a gente saber, é a gente não saber que o Senhor está em determinado lugar onde a gente está. Ele estava lá, mas ele não sabia, não é verdade? Às vezes Deus está conosco, irmão, a gente não sabe. Deus, ele está num determinado lugar, ele está em determinada situação juntamente conosco, mas ele, de alguma maneira, nós não sabemos, né? E esse texto aqui, ele mostra claramente que às vezes nós passamos por tanta tribulação, passamos por tanto problema, passamos por tanto aperreio, né? Tantas dificuldades, né? E vão existir sempre problemas e dificuldades, mas a Bíblia fala que Jacó estava findando o dia, o sol estava se pondo, e ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro e dormiu ali mesmo no chão, né? E teve esse sonho, que o Senhor estava lá, mas ele mesmo não sabia. Então, irmão, essa pedra que ele tomou por travesseiro, a gente sabe que ela representa Cristo. Cristo é a pedra angular, Cristo também é a pedra de esquina, Cristo é a pedra, Cristo é a força da igreja. E quando você coloca a sua cabeça sobre a pedra que é Cristo, você descansa, né? E você sonha o sonho que Deus tem para te entregar. Jacó não tinha esse sonho, né? Ele estava atribulado, ele estava passando por um momento de dificuldade, ele estava saindo da terra de seus pais, né? E ele estava indo para um outro lugar onde seu pai havia dito que ele teria que ter uma esposa, né? Da sua linhagem, da sua terra, das suas entranhas. E ele foi, né? Para aquele momento, mas saiu foragido porque o irmão queria, né? Já sabia que o irmão queria pegar ele. Então ele saiu da cobertura do pai, da cobertura da mãe, e foi seguir o seu caminho, né? Ele foi seguir a sua nova direção, ele foi tomar a sua nova direção, a sua nova vida. Ele estava perturbado, porque o que comia, o que bebia, tudo que tinha sempre vinha de seus pais, né? A sua vida de oração não era intensa, porque no passado os pais, eles oravam muito pelos filhos, até hoje existe isso. Mas agora que ele foi tomar a vida dele,
Agora ele precisaria ter uma vida de experiência com Deus. Até aquele exato momento, a sua experiência era de engano. Ele gostava de enganar os outros, né? Ele também negociou a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha. E seu irmão não tratou com cuidado, com zelo, a primogenitura de seu primogênito, o cuidado, a raiz, o zelo de ter, e ele viu que seu irmão não tinha revelação do que era aquilo. Ele fez uma oferta e disse: se tu quiseres, eu troco com você um prato de lentilha, e pela tua primogenitura, pelo direito da primogenitura. E Esaú falou: o quê? Isso que me adianta eu ter a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Me dê o prato de lentilha. E houve uma troca ali. E agora Jacó estava indo embora, conquistou ali. A palavra de Deus diz em Hebreus que Deus amou a Jacó, havia escolhido Jacó, no ventre da mãe aborreceu quem? Esaú. Sabe, irmãos, nós precisamos amar as coisas de Deus. Amar as coisas de Deus é um princípio espiritual. Você sabia disso? Amar as coisas de Deus é um princípio espiritual, e ele traz para nós uma aproximação do Senhor, da tudo aquilo que fazemos para Ele. Por quê? Porque o seu coração ele é próximo do Senhor. Ele ama as coisas que o Senhor ama. Ele está ali porque ama a igreja do Senhor. A igreja do Senhor somos nós, amém? Nós somos a igreja. Esse ambiente aqui é o ambiente onde estamos, mas na igreja somos nós, né? Então, quando nós cuidamos uns dos outros, oramos uns pelos outros, temos o encargo de procurar saber como está um com o outro. O Senhor, Ele se agrada dessas coisas, amém? Hoje pela manhã eu estava orando pelos irmãos aqui da igreja, por cada irmão, por cada filho, por cada situação. Senhor, visita eles aonde eles estiverem, que o Senhor venha produzir neles, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, o teu anseio, o teu desejo. O Senhor venha realizar na vida deles. Senhor, se eles crescerem espiritualmente, eu vou me sentir muito feliz. Por quê? Porque é da vontade de Deus que cada irmão venha crescer em maturidade espiritual. E nessa leitura eu quero compartilhar aqui 3 pontos. E o primeiro deles que eu quero compartilhar, que é preciso descansar em Deus para ver a provisão de Deus. Diga comigo, é preciso descansar em Deus para enxergar, para ver a provisão de Deus. Irmãos, Jacó, ele estava vindo perturbado. Às vezes nós vamos fazer coisas, né? A gente vai executar alguma missão e nós andamos perturbados, andamos angustiados, olhamos para as situações e vemos que nada está colaborando para que determinada missão seja cumprida, para que determinado alvo seja alcançado. Então nós nos angustiamos e nós não conseguimos enxergar a provisão de Deus. Nós acabamos que nos perturbando, e por causa de não procurar o Senhor, entramos em mais problemas ainda. Mas Jacó, ele descansou, ele pegou uma pedra, ele tomou por travesseiro, né? Ele estava ali passando por problemas. Veja bem, irmãos, vamos aqui contextualizar. Ele tinha acabado de enganar o pai. Ele enganou o pai dele. O pai dele estava querendo abençoar a Esaú, né? Esaú, você vai pegar uma caça, você vai fazer um guisado, e você vai trazer para mim, eu vou comer, eu vou beber aqui, e eu vou te abençoar, só aqui.
Isaac já estava cego, ele já não enxergava mais, ele já estava muito idoso, né? E Jacó, ali por trás das cortinas, por assim dizer, ele ouviu Isaac, seu pai, falar para Esaú, e ele correu rapidamente, e ele foi lá e pegou uma caça, e ele ali pegou e matou aquela caça, e fez um guisado, e preparou tudo, e disse para o pai: pai, eu já estou aqui. Ele disse: quem está aqui é Jacó ou Esaú? É Esaú, ele disse, mas a voz é de Jacó. Misericórdia, a voz é de Jacó. Mas vem cá, deixa eu pegar aqui em você. Aí ele pegou, quando ele pegou, Jacó, ele era liso, ele não tinha pelo, era que nem eu. Os irmãos ainda tem um cavanhaque aí, eu não tenho nada. Era um cara liso, não tinha pelo nos braços, né? Então ele pegou ali um pelo de cabra, colocou nos seus braços aqui, e quando seu pai colocou a mão e disse: a voz é de Jacó, mas aqui é Esaú. Então nós vamos abençoar. E ele comeu, e ele recebeu o quê? A bênção. Eu vou te abençoar, você vai. Liberou toda a palavra de Deus. Quando Esaú chegou, Jacó já havia sido o que, irmãos? Abençoado. Mas por que Esaú não foi abençoado, irmão? Porque ele não amou a primogenitura. Se trocasse a vida de Deus por qualquer coisa, ele trocaria. Mas Jacó, para conseguir o direito da primogenitura, fez qualquer coisa também. A palavra de Deus diz que o reino dos céus será tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele, né? Do reino dos céus. Então ele estava ali confuso. Talvez o seu coração estava ali: poxa, enganei meu pai. Talvez seu coração: meu irmão vai me procurar, ele vai querer me matar, né? Talvez a minha vida inteira foi uma vida de quê? De enganação. Então em todo instante, em todo momento, ele pensou que iria acontecer alguma coisa iria acontecer. Então ele estava perturbado. Talvez ele achava que o Senhor não estava com ele, porque ele tinha feito algo de errado. Amém, irmãos? Estava ali. Você sabe quando você anda desesperado, agoniado, e você começa a andar pela justiça própria, quando você começa a andar pelo seu próprio intelecto, pela sua própria, pelo seu próprio merecimento, e você acha que Deus não vai falar com você, ou você acha que Deus não vai estender o cetro de misericórdia sobre você. Mas ali ele pegou uma pedra, ele foi dormir, e dormindo, descansando, Deus falou com ele. Você sabe onde é o lugar de descanso? Na vida da igreja. Quando nós viemos a esse lugar, nós ouvimos uma palavra que traz refrigério para nós. O Senhor fala conosco, o Senhor mostra para nós. Essa semana o Senhor falou comigo em sonhos, né? Tive sonhos maravilhosos, mas ao mesmo tempo desafiador, né? Que a perna da gente treme na hora de acordar e refletir sobre aquilo que Deus mostrou. E Deus falou para Jacó, né? Disse: ó, eu vou te abençoar, eu sou contigo, você não tem que ter medo, você tem que continuar, permanecer. Assim como eu abençoei teu pai Abraão, teu pai Isaac, eu também vou te abençoar. Você observa que Deus, ele é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, mas não é de Esaú. Você entende o negócio? Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aponta para nós errôneos, trapaceiro muitas das vezes, mas o Senhor é o Deus dos Jacós, que transformará os Jacós
em Israel. Nosso nome será o que, irmão? Transformado. O Senhor vai virar essa chave. É um processo. Deus está trabalhando aqui na vida de Jacó, né? Então, em meio a tanta essa confusão, a tanta perturbação, ele pega a pedra, ele deita ali, e depois que ele sonha aquele sonho, que ele acorda, ele vai fazer o que com Deus? Uma aliança. Percebe-se que sempre Deus ali estipula para o homem, e ele, Jacó, propôs uma aliança, ele colocou ali, ele erigiu ali, ele ergueu ali um altar, ele disse: se eu proceder com sucesso na minha caminhada, se eu andar os meus caminhos e obter vitória em todos os meus passos, então, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo, e eu farei holocaustos ao Deus da minha vida. Ele estabelece uma aliança com Deus, amém? E o segundo passo que ele faz ali, depois dessa aliança, é tomar postura, é seguir a direção que Deus deu. Às vezes Deus fala conosco, mas nós não tomamos a postura que Deus pediu que tomássemos, e queremos os frutos que vimos no sonho, na revelação, mas não tomamos a postura. Ele continua a caminhar, logo em seguida ele encontra Raquel, amém? Logo em seguida ele encontra Raquel. Nesse sonho que ele teve, ele via uma escada, amém? Ela estava posta do céu até a terra, e essa escada, os anjos faziam o quê? Subiam e desciam. Mas anjo precisa de escada para voar? Está vendo? Né? É paradoxal isso. Existia uma escada para que o anjo subisse e descesse, amém? Mas o que aconteceu? Os anjos voavam, subiam e desciam, subiam e desciam, e ele falava: na verdade, esse lugar aqui é terrível, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Esse lugar aqui, Deus habita nesse lugar. Em meio às minhas tribulações, Deus habita. Em meio às dificuldades que eu esteja passando, Deus habita. Em meio à guerra, Deus está comigo. E eu preciso de crer, eu preciso de tomar posse de que Deus está juntamente comigo, que Deus está andando comigo. Eu posso não ver, amém? Mas Deus pode me dar sonhos, e eu posso enxergar o que Deus tem para a minha vida por meio de quê, irmão? De sonho. Certa vez Moisés falou: eu quero ver a tua face. Não tem homem que me veja e viva, Moisés. Você não sabe o que está pedindo, mas eu vou botar a minha mão na tua cabeça, tu vai me ver pela costa. E a Bíblia fala que ele viu o Senhor pela costa. Mas o Senhor deu sonhos. Que o Senhor te dê sonhos esses dias, que o Senhor fale com você por meio de sonhos nesses dias, porque o Senhor, Ele é real conosco. O Senhor, Ele habita em nós. O Senhor, Ele trabalha na nossa vida. E entenda algo: você não está aqui na face da terra aleatoriamente. Deus tem um propósito na sua vida, e você precisa entender que você não chegou aqui à toa, porque Deus está trabalhando no teu viver. Os problemas, as dificuldades, você precisa de ser fiel no pouco, porque a faculdade do homem de Deus, a faculdade de uma mulher de Deus, é ser fiel no pouco, é ser fiel em tudo aquilo que Deus vai derramando para nós, em poucas coisas, em pequenas coisas. Não procrastine o que Deus tem te dado, faça,
leia um versículo, leia o boletim da célula, mas leia. Digam amém, digam glória a Deus, mas leia. Ore, nem que seja 30 segundos. Amanhã você vai orar 1 minuto. Ore, leia, nem que seja um versículo. Amanhã você vai ler um capítulo. Seja fiel nas pequenas coisas. O Senhor vai te colocar nas grandes coisas. Esse foi o caminho de José. Esse foi o caminho de José. Por quê, irmão? Porque ele, José, foi fiel nas pequenas coisas. Foi fiel, permaneceu fiel nas pequenas coisas. E Deus o colocou no lugar mais alto. Serviu seus irmãos, serviu a Potifar, serviu na penitenciária, a mais alta patente da penitenciária do Egito, serviu lá e foi fiel. Mas quando ele foi aprovado em todos os aspectos, Deus o colocou aonde? Lá em cima. Amém, irmãos? Então Deus, ele quer te colocar em lugares grandes. Deus quer colocar você em lugares altos. Amém? Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, irmãos, os anjos de Deus, eles são postos diante de nós. Amém? E quando Jacó via aquela escada subindo e descendo sobre a sua vida, fica claro que essa escada, ela existe até hoje. Depois nós vamos falar mais dela. Essa escada é Cristo. Quando nós entramos na esfera da oração, os anjos de Deus, eles sobem e descem. Amém? Eles sobem e descem. Aconteceu isso já depois que Jesus havia morrido. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e Pedro fora preso. Ele foi preso, e a igreja inteira começou a orar, começou a declarar. Existem duas maneiras de você enxergar o favor de Deus. A primeira é descansando sobre a pedra, que é Cristo, e a segunda é a oração. A igreja começou a orar, o céu se abriu, os anjos desceram até onde Pedro estava, e o anjo bateu no ombro. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 7. Quem quiser ler comigo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e em uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então o que? As cadeias, caíram-se o que? Das suas mãos. Ele estava preso. Além de estar preso numa cela, havia cadeias sobre os seus pulsos. Isso que é algema, Pedro, ele estava preso. Amém? Mas a oração da igreja, juntamente com a sua, fez com que os anjos descessem até aquela cadeia para o libertar, Mas o Senhor falou com ele claramente, O Senhor trouxe o que para ele? Refrigério. Levanta-te, sai. E Pedro foi saindo, e os guardas estavam adormecidos, e ele saiu daquela prisão. Não era o momento da sua morte, sabe, irmãos? Não há momento para que nós morramos, a não ser que seja o tempo do Senhor, porque quando o Senhor trabalha, as coisas o que? Acontecem. O anjo do Senhor, o próprio Senhor falou para Jacó: eu estou contigo, eu vou te guardar por onde queres que fores. O Senhor está dizendo hoje: eu estou em ti, eu estou contigo. Como é que eu sinto o Senhor, pastor? Ora, porque Deus, ele se discerne aonde? No nosso espírito, no nosso interior. Às vezes nós vamos orar, nós queremos
todo momento queremos ver algo, queremos ter uma visão, queremos ver um anjo, mas o Senhor já habita em nós, o Senhor já está dentro de nós, o Senhor já está falando conosco. Amém, irmãos? Então, se o Senhor já está falando conosco, eu preciso de quê? De crer. Eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor está falando nessa noite. Eu vou orar, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai liberar a palavra da sua glória na minha vida. Foi isso que aconteceu com Pedro, né, na sua libertação. Segundo ponto, o céu abriu sobre Jesus. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Amém? Lê mais uma vez para que você venha entender. E sendo Jesus batizado, saiu o que, irmãos? Jesus saiu logo da água. Eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ali Deus falou. Mas em Lucas 3, 21, em Lucas 3, 21, diz assim: e ocorreu que, quando o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi, e no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. Em Lucas diz que o céu se abriu quando ele estava orando. Em Mateus diz que o céu se abriu quando ele havia saído das águas. Por que, pastor? Porque em Mateus, irmãos, Jesus veio como o quê? Jesus veio como rei. Ele veio para mostrar que ele iria vencer a morte, porque o batismo nas águas aponta para a morte, e o sair das águas aponta para a ressurreição. Por isso, quando ele sai das águas, o céu se abre sobre ele e fala: este é o meu filho amado. Por isso que nós falamos essa expressão: você é filho amado de Deus. Por que você é filho amado de Deus, irmão? Porque Jesus foi amado por Deus, e nós nos achegamos até Deus por meio de Jesus. Se Jesus foi amado por Deus e eu estou em Jesus, eu logo sou amado por Deus. Isso é uma verdade, isso não é uma hipótese, isso não é como é que a gente chama? Algo que você esteja imaginando. Não, você é amado por Deus, você é filho amado por Deus. Por que você muitas das vezes não vibra? Porque você é desconfiado. Eu acho que o pastor aí está equivocado, é porque o pastor não me conhece, é porque o pastor não sabe o que eu faço, é porque é isso. Você começa a olhar para você fora de Cristo, mas quando você olha para você incluso em Cristo, você vai ter fé para dizer: de fato, eu sou um filho amado por Deus, né? E ele ali, Jesus, ele em Mateus, ele leva, irmãos, você sabe por que um homem é batizado nas águas? Porque ele tem o quê? Pecado, não é assim? As pessoas eram batizadas nas águas por causa que deveriam o quê, irmãos? Eles deveriam ser perdoados os pecados. E agora, o que deveria acontecer? Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha problema, mas Jesus, ele pegou o nosso pecado. Jesus foi batizado porque ele pecou, ou Jesus foi batizado pelos nossos pecados? Amém? Os irmãos estão entendendo a coisa? Quando ele vai às águas ali, ele não vai porque pecou, ele vai porque a humanidade pecou e precisa de quê? De perdão. Então, quando ele é batizado e que ele sai das águas, quando ele sai da água, representa a ressurreição. Quando ele sai das águas, o céu se abre sobre ele. Diga comigo assim: o céu está aberto
na minha vida. Amém? Diga mais uma vez: o céu está aberto sobre a minha vida. Amém? Por meio de quem? Por meio de Cristo. Ele morreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. É o que Paulo fala lá em Coríntios. Paulo fala assim que Jesus, Ele morreu os nossos pecados, mas existiria um grande problema se Jesus não ressuscitasse. Jamais seríamos ser falado como justo ou chamado como justo. Jamais seríamos justos, porque Jesus havia morrido e não havia ressuscitado. Por isso a importância da ressurreição. Ele chama lá João, ele fala assim: João, vem e me batiza. Não sou digno de te batizar. Não, nós precisamos cumprir toda a justiça. Não é que eu quero ou você quer, não é que eu sou digno e você não é que tem que ser batizado, para que nós venhamos cumprir o que nos foi dado, a missão que nos foi entregue. Então você vai me batizar, porque Ele era o Filho de Deus, Ele era o Cordeiro de Deus, Ele era o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Em João 1,12 diz que todo aquele que crê, não pela vontade do homem, ele se torna filho de Deus. Então quando você crê, você se torna filho de Deus. Você crê em quê? Em Jesus Cristo. Quando você crê, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, irmãos, a tua vida ela é justificada. Amém? Jesus morreu, mas quando Ele ressuscita, aí nós podemos soltar foguete e dizer: agora eu sou justo. E aquilo que Deus justifica, o homem não pode o quê? Não pode condenar. Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Amém? Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Isso mostra que o segundo passo para os céus é que o céu ele vai se abrir com oração. Porque lá em Lucas se diz o quê? Se diz que Ele foi batizado e quando Ele começou a orar, o céu se abriu. Se em Mateus diz que quando Ele sai, o céu se abre, em Lucas diz que Ele é o Filho do homem, humanos, nós, seres humanos. Amém? Em Mateus eu tenho uma postura de realeza, mas em Lucas eu tenho uma postura de filho de homem, de ser humano. Eu preciso de orar, eu preciso de erguer a minha oração. Não, eu sou filho amado de Deus, eu não oro mais. Eu sou filho amado de Deus, eu não leio mais a palavra. Eu sou filho amado de Deus, o Senhor já preparou tudo para mim enquanto eu dormia. Não, você, como filho do homem, você precisa de orar, você precisa de pedir de Deus a direção. Amanheceu o dia, declare um dia favorável a você, declare seus negócios abençoados, declare seus funcionários abençoados. Amém? Declare todos aqueles que estão andando com você abençoados. Os seus credores, aqueles que vão te pagar, são abençoados. É você que libera a palavra. Amém? O céu se abrirá, o Senhor derramará favor sobre a sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Em oração, nós aprendemos que devemos crer em Jesus e o céu se abrirá, mas também nós devemos entender que a oração é um padrão estabelecido por Deus para que nós venhamos fazer com que esses anjos subam e desçam sobre as nossas vidas. Em Mateus 16, 19, o Senhor deu o que? A igreja deu a chave do reino dos céus. Amém? Não é assim? Mateus 16, versículo 19 diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. Amém? E o que desligares na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. Mas você observa que para ligar e desligar precisa de quê? De oração, de reino, postura. Você não pode ser um rei descansado, você tem que ser um rei ativo, reinar na sua casa com oração, em atividade, no reino espiritual.
Então ele fala assim: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas as portas do céu não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei, eu estou te entregando a chave do reino dos céus, eu dou à igreja. O que ela liga está ligado, o que ela desliga está o quê? Desligado. Então eu preciso de quê, pastor? Eu preciso de ligar e desligar. Alguém me amaldiçoou, eu desligo essa maldição. Isso não alcança na minha vida, sou favorecido de Deus. Alguém falou que tu vai quebrar, vou não, o Senhor é o meu arquiteto, é o meu Senhor. Eu está ligado que eu sou abençoado. Eu ligo agora, eu declaro a palavra de Deus, que eu sou próspero e abençoado. Isso vai acontecer, o Senhor abre. A porta do inferno não prevalece contra os filhos de Deus. E nós precisamos de abrir a nossa boca. Pastor, existe a doença, repreenda a enfermidade da sua vida. Não ore contra a enfermidade somente quando você está enfermo. Aqui tem uma chave espiritual. Declare todos os dias: eu declaro saúde na minha casa, eu declaro saúde nas minhas artérias, no meu coração. Senhor, eu declaro, Senhor, que jamais vou pegar um derrame. Nós precisamos de orar antes, de ligar antes, e não orar só depois, porque quando você ora só depois, mostra que você é um tipo de irmão descansado. Mas nós precisamos declarar a palavra de Deus. Eu declaro que sou abençoado, eu declaro que o Senhor me favoreceu, eu declaro que o Senhor vai adiante de mim, eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, eu declaro que o Senhor tem favor na minha vida, eu declaro que a minha casa é abençoada, que os meus filhos são abençoados, que o meu casamento é abençoado. Eu declaro, eu ligo, eu ordeno os anjos descendo favor sobre a minha vida. Amém. E aonde eu vou, o céu se abre para mim, as coisas vão acontecendo. O Senhor vai endireitando os caminhos tortos. Por quê? Porque eu estou ligando, eu estou conectando a palavra de Deus, a provisão de Deus, o propósito de Deus, estou ligando na minha vida. É meu, é por herança, e eu não vou dar ela a ninguém. Então declare a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você é abençoado, declare que você é abençoado. Se a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, então declare que você é santo, que você é limpo, que não há enfermidade sobre a tua mulher, que não há enfermidade sobre você, que não há enfermidade sobre seus filhos. Declare a palavra, declare o favor de Deus, vai acontecer. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Os anjos do Senhor estão ao teu lado. Fique entendendo isso. Você não está sozinho. Além do Senhor estar conosco, o Senhor coloca os seus anjos às nossas direções. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor, é a tua herança, é o teu direito. Ninguém pode te roubar isso. Se levante, erga de madrugada, de manhã, meia-noite, 3 horas, 4 horas, meio-dia, 1 hora, erga, declare: sou abençoado. Quando tiver tudo em neblina, a poeira estiver cheia de problema, se levantando contra a sua vida, você vai descansar, você vai declarar: eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado, o Senhor está comigo, o Senhor me garante a vitória, eu vou alcançar, eu vou vencer, o Senhor está diante de mim. Em nome de Jesus vai acontecer, as coisas acontecerão na minha vida. É isso que Deus quer para nós. Terceiro ponto que eu quero compartilhar: Jesus é a escada que se revelou a Jacó. Amém? A palavra de Deus, ela é clara. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Diz assim a palavra do Senhor: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e o quê? E descendo sobre o filho do quê? Do homem. Vocês lembram da leitura lá de Gênesis? E o que ele viu? Ele viu uma escada. E o que acontecia? Os anjos subiam e desciam. Irmão, os anjos de Deus só sobem e descem por meio de Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as
coisas. Você não tem direito de falar direto com o anjo. Você fala com Jesus e Jesus ordena anjos subirem e anjos descerem. Anjos sobem e descem em nosso favor. Anjos vêm para guerrear em nosso favor. Mas Jesus, ela é a escada. Em Gênesis mostra a sombra, mas no Novo Testamento mostra a realidade. Jesus, em Gênesis, é a pedra. Pedro revela lá em suas cartas que Jesus é a pedra de construção, é a pedra angular. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 que ele colocou a pedra. Eu expus a pedra está lançada, o alicerce, o fundamento, cada um veja como edifica. Quando Jacó coloca a sua cabeça sobre a pedra, ele está dizendo, eu descanso em Jesus. Amém? Quando ele vê a escada é um tipo de Cristo, é sombra do que era Cristo. Os anjos sobem e descem por causa de Cristo. Aqui em João, capítulo 1, 51, ele já é claro, ele diz, em verdade vos digo que vocês vão ver agora os céus abertos. Diga glória a Deus. Irmão, os céus estão abertos sobre a tua vida. Os anjos de Deus sobem e descem, irmão, sobre a nossa vida. Isso é direito nosso. Ah, pastor, mas eu não conquistei. Cristo conquistou por você e é teu direito. O que Satanás quer? Satanás não quer que você saiba disso. Satanás não quer que você entenda que essa verdade é para você. Ele quer que você viva como um derrotado, como um fracassado. Mas a palavra de Deus já foi posta e o Senhor já foi ofertado por nós. O Senhor já se entregou por nós. Ele já falou para nós. Os anjos sobem sobre o Filho do Homem. Vocês vão ver agora os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E onde o Filho do Homem está agora? Hein, irmão? O Filho do Homem está onde agora? Ele está habitando em nós. Ele habita agora onde? Em nós. Ele está lá em João capítulo 17. Ele ora, Pai, assim como eu sou um contigo, eu oro para que eles sejam um conosco. Pai, eu oro, Pai, não somente por esses 12 que tu me deste, mas eu oro por todos aqueles que ainda hão de crer. O Senhor orou por nós. É vontade de Deus que você tenha a revelação disso. Você já é amalgamado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos em Deus. Você observa que tudo é Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é o vinho novo, né? Ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte da vida eterna. Ele é a pedra angular. O que mais que Jesus é? Ele é o maná que desce do céu. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele está em todos. Ele opera por meio de todos. Ele está em todos nós e Ele usa todos nós. Então os céus estão abertos sobre a minha vida. Amém? Por que os céus estão abertos sobre a minha vida, irmão? Porque eu estou em Cristo. Jesus falou, os céus agora, vocês vão ver os céus abertos sobre mim. Vocês vão ver os céus abertos na minha vida. Então, se os céus estão abertos para Jesus, eu estou em Jesus, o céu está aberto para a minha vida. Aonde eu for, favor vai estar. O que eu decretar vai acontecer em nome de Jesus. A mesma escada que Jacó viu no seu sonho, agora ela é manifestada na boca de Jesus. Cristo dizendo que todos veriam os anjos subindo e descendo, porque Jesus é a escada, Ele é a rocha, Ele é o descanso para todos aqueles que o buscam. O nome de Jacó representa uma pessoa que vive de maneira errônea. Entretanto, há uma escada sobre a vida dele. Mas o que Satanás quer, irmãos? Satanás quer que você olhe para o erro e não olhe para Cristo. Satanás quer que você olhe para as suas derrotas e não para a vitória de Cristo. É por isso que olhamos a nossa vida e vivemos como derrotados, como fracassados. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós venhamos ter uma vida, reinar em vida, vida de vitória.
Porque quando você começa a somente se olhar só como você mesmo, a sua vida vai ser de derrota. A sua vida vai ser de derrota em todo tempo. O Senhor está conosco. Amém, irmãos? Ah, pastor, o senhor está dizendo que crente não sofre? Não, não estou dizendo isso. Crente sofre, mas o sofrimento não é para sempre. O sofrimento é por um momento. Em cada missão, o sofrimento é por um momento, não é para toda a vida. O sofrimento é para um propósito, é para te amadurecer, é para te fazer aprender a governar o que tu ganha, o quanto você recebe, o quanto você tem na tua vida espiritual, o quanto você tem de vida em Deus. Deus, Ele quer nos ensinar coisas grandes. Problemas vêm, são problemas pequenos, para Deus nos elevar às coisas grandes. Mas o problema é que a gente não sabe lidar com os problemas pequenos. Nós vamos empurrando com a barriga e não permitimos Deus nos ensinar. Mas faz parte do pacote, faz parte do conhecimento de Deus ser derramado em nós. Nós precisamos passar por isso. E quando nós passamos por isso, o favor de Deus, Ele é derramado. Nós somos forjados no fogo. Quando você vai ver a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala lá em Atos capítulo 20, acho que versículo 21, quando ele vai se reunir com os diáconos, com a liderança da igreja, ele fala: vocês viram como foi o meu comportamento, eu fui perseguido, né? Mas em nenhum momento eu deixei de pregar o evangelho, caluniado, mal falado, mas eu preguei em lágrimas, provações, tribulações que sobreveio a Paulo por causa daqueles que eram religiosos, mas ele diz: eu fui fiel. Mas Paulo não permaneceu só no sofrimento, ele colheu o fruto do seu trabalho. Coisa boa é você colher o fruto do seu trabalho. Eu louvo a Deus pela prisão de Paulo, que a prisão de Paulo permitiu com que ele escrevesse a maioria das epístolas de Paulo, foram tudo escrito na cadeia. O homem era muito ocupado, o homem não parava. Amém? Isso mostra que Deus também tinha um propósito na economia de Deus. Ela tinha que ser escrita, porque se fala da nova aliança e precisava ser escrita, mas por meio do que? Da sua palavra. Então hoje nós precisamos entender e ter clareza desse propósito. Eu tenho absoluta certeza que Jesus é a minha escada, que eu falo e as coisas acontecem. Deus derrama então na minha vida o seu favor. E aqui eu quero concluir, né? Lá em Atos capítulo 10, versículo 11 ao 16, a palavra de Deus é o fechamento da conclusão. Eu coloquei aqui uma leitura para que você venha entender. Diz a palavra do Senhor: então vi o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos 4 pontos. Versículo 12: contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Deus falou por 3 vezes para Pedro: mata e come. É claro, nós vamos tocar essa mesma porção semana que vem, esse texto, mas eu quero concluir com ele. Pedro, mesmo sendo agora um ministro da nova aliança, ele estava sofrendo conflitos internos, por causa do seu intelecto, aquilo que o apóstolo Paulo
considerou como refúgio, Pedro ainda tinha dentro de sua vida. Ele falou: eu nunca comi coisa imunda, Senhor. E o Senhor dá uma advertência para Pedro: aquilo que eu consagrei, não consideres imundo. Quando você vê um irmão errado, não é que você está passando a mão na cabeça do erro, mas não chame ele de imundo. Não chame o irmão de imundo, a irmã de imunda, porque Deus já enviou o seu filho para morrer no lugar desse irmão, dessa irmã. O Senhor já purificou, o Senhor tem propósitos, o Senhor tem coisas grandes a ser revelada. Então eu digo aqui para você: não considere sua esposa imunda, não considere seu marido imundo. Há uma escada sobre a vida dele, há uma escada, os céus estão abertos sobre a vida dele, os céus estão abertos sobre a vida dela. Há favor de Deus sendo derramado sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Não chames de imundo o que Deus santificou, e nem se considere imundo, não se considere inapto para a obra de Deus. Quando a obra de Deus começar a ser feita e você for chamado, se considere apto. Amém. Eu creio, eu recebo esse desafio. Deus vai me preparar para essa obra. Não, eu não estou preparado, eu não concordo com. Porque o senhor não me conhece, pastor. Esse negócio. Não. Deus já santificou você. Não se considere imundo. Tome uma postura diferente, mediante a palavra de Deus, mediante o propósito de Deus a ser realizado na sua vida. O Senhor começou uma obra, Ele vai completar na tua vida. Você está sendo trabalhado, mas toda peça que está sendo trabalhada, é necessário que ela entre no estágio de lapidação. Ela nunca vai ser uma joia preciosa se ela não ter disposição a entrar no esmeril. Às vezes, irmãos, liderar uma célula é entrar no esmeril, estar no culto é entrar no esmeril, liderar uma célula é estar passando pelo esmeril, ter dificuldade é passar pelo esmeril, mas Deus vai polir a tua vida, Ele vai começar um trabalho e Ele vai cumprir, vai acontecer. Ninguém vai roubar esse direito. Eu não posso chegar e dizer: não, acho que aquele irmão não merece, aquele outro merece, aquele dali vai ser líder. Mas o Senhor está me chamando o que não merece. O Senhor está falando no meu coração que é aquele que não merece, porque o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir o quê? As sábias. O Senhor, Ele escolhe os pobres para confundir os ricos. Isso é coisa de Deus, irmão. As coisas de Deus são assim, e nós precisamos estar atentos a essas coisas. Eu quero dizer aqui em nome de Jesus nessa noite: não se considere inapto para as coisas de Deus, não se considere imundo. Eu quero tomar essa porção, o que Deus falou para Pedro: aquilo que Deus purificou, não chames de quê? De imundo. Deus purificou você, irmão. Você foi purificado pelo Senhor. Nunca mais se chame de inapto ou imundo. Tome, eu sou apto. Se Deus colocou essa porta na minha frente, eu sou apto. Se Deus me abriu esse propósito, eu sou apto. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai me dar sabedoria. Eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou crescer na vida da igreja em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite. Nós vamos orar. Vamos orar, declarando revelação, pedindo de Deus revelação sobre essa palavra, que as portas do céu, né, elas estão abertas sobre nós. As promessas de Deus, elas estão abertas sobre nós. Amém?